Graça e paz, igreja, vamos nos colocar em pé e vamos estar entoando o hino 82 do cantor cristão. Hino 82 do cantor cristão. Muito longe o Monte Verde está, ao norte de Sião, no qual o bom Jesus na cruz nos deu a salvação. Oh, quanto nos amou, amemos-lo também. E confiando em seu amor, façamos todo bem. Quem sondará, quem contará a dor que padeceu, mas crer podemos, foi por nós o que na cruz sofreu. Oh, quanto nos amou, amemos-lo também. E confiando em seu amor, façamos todo bem. Para dar-nos o perdão, morreu para sermos bons, para entrarmos na mansão de Deus com limpos corações. Oh, quanto nos amou, amemos-lo também. E confiando em seu amor, façamos todo bem. Ninguém pode aqui pagar a pena universal. Só Cristo pode nos remir ao preço divinal. Oh, quanto nos amou, amemos-lo também. E confiando em seu amor, façamos todo bem. Vamos orar. Pai Celestial, nós estamos com o Senhor na sua casa e com o teu povo, prestando um culto a ti. E és um Deus santo, eterno, glorioso, majestoso, de puro amor, de infinita misericórdia, de imensa graça.
e de tão tremendo perdão. Senhor, hoje é um dia alusivo à data comemorativa da ressurreição de Jesus Cristo. Nós te louvamos por Jesus, Deus Salvador, se fazer homem e na condição de homem, como segundo Adão, redimir todos aqueles que creem que Jesus é o Cristo e dar-lhes salvação por intermédio do seu sacrifício em sua morte expiatória e em sua morte vicária, alcançando-a, chamando, atraindo todos a Ele. O Adão perfeito. Nós te louvamos, bendizemos e glorificamos o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Hino número 99 do cantor cristão. Salvador na sepultura, mas com poder, vigor, ressuscitou. Da sepultura saiu com triunfo e glória, ressurgiu, vencendo a morte e o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para os reter. Na sepultura saiu com triunfo e glória, ressurgiu, vencendo a morte e o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória, graças alcançou vida eterna. Da sepultura saiu com triunfo e glória, ressurgiu, vencendo a morte e o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Os irmãos podem se assentar. Feliz Páscoa é a expressão que a nação cristã, de um modo geral, neste dia de hoje, cumprimenta
a todas as pessoas. É um dia comemorativo da ressurreição de Jesus Cristo. Não vamos entrar aqui no mérito de dia, mas hoje se comemora a Páscoa, assim como em 25 de dezembro se comemora o nascimento de Jesus Cristo. Em questão de datas, é muito complexo trazer mensagens textuais, expositivas e apologéticas com relação a este tema. O que está no consciente coletivo das pessoas de que as coisas são como crescemos ouvindo. E muitos pregadores, ao longo dos anos, usando do expediente da data alusiva à comemoração desta data tão significativa no mundo cristão, que não se atém a fatos. E os fatos, eles têm uma versão que contraria aquilo que as pessoas têm em seu consciente e no seu inconsciente, e que não se apercebem de que há erros crassos, tanto na Páscoa quanto no Natal. E não que não creiamos no fato que foi feito através de feitos, e são históricos. Como nós temos um calendário que difere, não sabemos, ao lermos e estudarmos, diferenciarmos os 3 anos de erro no nosso calendário, para que estejamos com autoridade precisa, explicitando feitos dos fatos. Então, fatos e feitos têm uma historicidade. Na próxima quarta-feira passada, nós falávamos aqui acerca dos 3 dias e das 3 noites em que Jesus, depois de morto, depois de ter sido crucificado, a hora 9, às 3 da tarde, calhar com a agenda niceiana do segundo concílio de Niceia, que estabeleceu a sexta-feira como sexta-feira da paixão, portanto, sexta-feira santa. E diante desta data, inculcar doutrinas de uma denominação cristã no consciente coletivo do mundo. Quando que há fatores lógicos, notórios, que nos faz olhar e buscarmos fontes fidedignas de teólogos, de historiadores, inclusive da época
em que o Messias nasceu, cresceu e viveu, de não termos escritos precisos de tais feitos que se tornaram fatos, ou fatos feitos. E aí cria-se uma celeuma, porque está tão dentro, está tão enraizado nas pessoas. E muitas vezes os pregadores, para não criar celeuma, ignoram o fato de que, de fato, está errado. Porque se fato fosse o feito de Jesus crucificado e morto na sexta-feira, matematicamente não bate. Porque hoje é domingo. E é domingo de Páscoa. Só que tem outra questão ainda que vos saliento e vos faço a pensar comigo, de que o nosso calendário difere do calendário judaico. Nós começamos o nosso dia a 0 hora e vai até as 24 horas do outro dia. Mas no calendário judaico, na forma como eles têm o tempo, o dia para o judeu, ele começa em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Isso mesmo. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8. E você me pergunta, por quê? E aí eu te digo, naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, no entardecer, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Iavé, Deus, que estava passeando pelo jardim e procuravam esconder-se da presença do Senhor entre as aves do jardim. O que é notório aqui? Na viração do dia. Então, aqui, ano 1, e o ano da crucificação, 4.000. Mas se mantém o mesmo calendário. Então, no ano 1 e no ano 5.997 do calendário judeu, que por questão de atrasar as 70 semanas de Daniel, hoje está 5.784. Por quê? No 6.000 vem o descanso sabático. E aí entra o milênio, que dá uma controvérsia tremenda. Então são fatos teológicos que as pessoas nunca pararam para observar, mas que já ouviram em uma ou outra mensagem de um ou outro pregador que mencionou ou não atentou, ou se voltou contra aquilo que se estava sendo falado de que é verdade. Em João 8,32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Lá em 14,6 de João ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a palavra de Deus é verdade, Jesus é verdade. E os fatos e feitos de Jesus são verdade. Se nós formos lá para Mateus capítulo 28, versículo 1, nós vamos ver aí, e o capítulo de Mateus é importante para nós estudarmos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Nós vamos ver que no fim do sábado, que é nossa sexta-feira,
terminou o sábado, que não é o nosso sábado, porque o nosso sábado, ele termina às 24 horas, e o sábado judaico, ele terminou às 18 horas, já é domingo. Depois do sábado é o domingo. E quando começa o domingo é 18 horas e 1 minuto. Então, se eu ler sem conhecer a historicidade, o calendário, eu vou ser enganado. Nós estamos estudando Efésios, capítulo 4, versículo 14 e 15. Ponha para mim, Alex. Olha só, coisas importantes. O objetivo é que não sejamos mais como crianças. Então, Deus quer que nós sejamos adultos em todos os dias do nosso viver, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas. Esta data deste calendário cristão decidido no 3º século, no 2º concílio de Nicéia, ficou no consciente coletivo, com alguns agravantes de coelho botar ovo e de se trocar ovos de Páscoa. São coisas que as crianças absorvem. O que o seu filho está querendo hoje? Está preocupado com a ressurreição? Com o Salvador do mundo? Com chocolate. E é um absurdo. Há chocolates que estão aí nos shoppings que se precisa de uma grande quantidade de dinheiro. E nele não tem uma mensagem de que Jesus Cristo ressuscitou. Mas as crianças são envolvidas e levadas. E os pais, para não ter o incômodo das crianças, vão dando a elas chocolate, que é péssimo para a saúde. Então, amados de Jesus Cristo, nós não somos levados por ondas teológicas, nem jogados de lá para cá, porque nós estamos firmes na rocha que é Jesus Cristo. Porque nós estudamos a palavra. Porque nós estamos vendo na palavra que há uma nação, que há um povo, que há um costume. E que nesse costume há horários diferentes, que há calendário diferente. E de que este momento do ano 1, da viração do dia que Adão já está caído, e pela primeira vez ele se vê que estava nu, é a viração do dia. E aí nós vemos que as mulheres vão à sepultura, depois que houve um grande terremoto. E aí elas vão. Mas o que é que elas encontram lá? O túmulo vazio. E que encontram no túmulo vazio? Encontram lençóis dobrados. Então é impossível matematicamente nós, nestas 72 horas, fazer com que Jesus ressuscite no domingo. Ele tem que ressurgir na segunda-feira. Mas isso tem um porquê, amados de Jesus Cristo. Nós precisamos estar voltando no tempo. Jesus faz a sua última ceia. E ele não faz a última ceia de modo aleatório. A última ceia de Jesus Cristo é uma preparação para a Páscoa. E essa Páscoa não é a Páscoa cristã que foi estabelecida pelo clero no 3º século, no 2º concílio de Nicéia.
essa é aquela Páscoa judaica estabelecida por Deus na saída do povo hebreu do Egito, que foi tirado por Deus com mão forte. E aí você pode ver Êxodo. Lá no capítulo 3 de Êxodo, você vai estar vendo isso. O que significa o Pessá? O que significa a Páscoa? É saída. Mas não é uma saída qualquer. É uma saída triunfal. Há um cordeiro imolado que tem o sangue aspergido sobre os umbrais das portas, onde o anjo da morte que vai visitar a nação do Egito para matar todo primogênito humano, animal, peixe e ave, toda a sorte de carne. Todo primogênito será morto naquela noite. E o anjo da morte, naquela noite em que eles estão comendo ervas amargas, para se lembrarem dos 400 anos de dura servidão no Egito, que eles estão comendo pães ázimos, pães sem fermentos, e estão assando na brasa o cordeiro, e aqui já há um simbolismo no corpo e no sangue de Jesus Cristo, com sandálias nos pés, com roupas de viagens e com cintos, então, com seus lombos cingidos. Então eles estão comemorando a primeira Páscoa, que quer dizer sandálias nos pés, que quer dizer passagem, que quer dizer viagem, que quer dizer retorno do seu povo para a terra prometida. Isso é a Páscoa judaica. Então, Jesus está fazendo a ceia na sua preparação da Páscoa. Seria bom que todo crente lavado no sangue de Jesus Cristo, no dia da ceia, e que eu não tenho nenhum problema em denominá-la Santa Ceia, se preparasse para a ceia. Porque Jesus, o verdadeiro Adão, o segundo Adão, para subir para a Páscoa, sabendo do seu sacrifício vicário, da sua morte vicária e da sua morte expiatória, preparou-se para tal, para cear com os seus discípulos. E que dia era do mês? Era o primeiro dia do mês de Nissan, que é 1º de abril. Então, amados de Jesus Cristo, além de Jesus Cristo cear e ali revelar aquele que o trairia, pois molhou um bocado um pedaço de pão em uma porção de vinho e deu para Judas. E a partir daquela hora o diabo tomou conta de Judas, que foi vender Jesus por 30 moedas de prata. E aí continua a preparação de Jesus Cristo. Ele sai de um lugar onde foi se preparar a preparação do Pessá para subir no monte para orar. E subiu para orar com os seus discípulos. Eu disse que é 1º de abril, mas eu não disse que dia da semana é. É quarta-feira. É em uma quarta-feira. Então, nesta quarta-feira que houve a ceia, na quinta-feira, Jesus está no monte. E aí, eles vêm prender a Jesus Cristo. Judas vai e beija o seu rosto. E aí começa o martírio de Jesus Cristo.
ele é levado. Pedro, antes de levarem Jesus, corta a orelha lá daquele servo chamado Malco. Jesus vai e cola a orelha dele e se entrega voluntariamente para morrer por mim e por você. É numa quinta-feira. Ele passa toda a noite, ele sofre torturas, é cuspido, levado de um lado para o outro. E depois de tomar 40 açoites, e eu não vou exemplificar aqui como que era o chicote, é colocado sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos, e é colocado sobre ele um tecido sem costura, de cor púrpura, carmesim, de escarlate, e é colocado lá na cruz dele: Rei dos Judeus, que é crucificado às 9 horas da manhã da quinta-feira e morre depois de 6 agonizantes horas. Cada gota de sangue que caía dele eram vidas sendo alcançadas pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia. Porque houve tanta pressa se Jesus morreu às 3 horas da tarde, a hora nona. Porque os judeus não podiam ter contato com gente morta. Então foi onde quebraram as pernas dos soldados. Para que se quebraram as pernas dos soldados? Para que eles não se sustentassem mais sobre os seus pés. E aí a morte foi imediata por asfixia. Mas quando chegaram em Jesus Cristo, ele já estava morto. E aí o soldado feriu o seu lado direito. E saiu água, sangue e água. E aí a medicina legal explica o porquê da água. E não é o nosso intuito aqui. É apenas nos fatos, analisando os feitos. E que traz uma controvérsia muito grande. Dá até impressão de que estamos falando a crianças do maternal. Quando nós usamos logismo no ensino. Quando disse aqui na quarta que não era quarta e não era sexta. E omitimos a quinta. Então aqui tem que se falar como quem fala em classe de principiante. Que as pessoas não querem pensar, querem comer tudo mastigado, por isso que são levados de um lado para o outro. Quando a gente cresce, a gente tem experiência. E quando nós passamos tempo dentro da igreja, estudando a palavra de Deus, as escamas dos olhos vão caindo. Então aqui alguns textos bíblicos que vos afirmam acerca da última ceia, a última refeição pascal, a santa convocação que está lá em Levítico. João afirma que aconteceu antes da Páscoa judaica. João capítulo 13, versículo 1. João capítulo 13, versículo 1. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até o último dia da sua vida. Jesus amou os seus. Amados de Jesus Cristo, aí em João capítulo 13, de 13 a 17, vós me chamais mestre e Senhor,
E estáis certo, pois eu, de fato, o sou. Olha o fato aí. É por isso que teve o feito. Dessa maneira, se de vós eu sou o Senhor e mestre, ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Continuem humildes. A soberba precede a queda. Dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós façais. Fatos. Em verdade, vos afirmo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreenderdes este ensinamento e o praticardes, abençoados sereis. Se não credes e não o praticardes, amaldiçoados continuareis. Isso é o logismo aqui. Mas, pastor, isso não está escrito ali. Então, se a benção na prática, a maldição não na execução. Então, aprendam a ler, pelo amor de Deus. Então, há textos correlatos, como em Mateus. E aqui, eu gostaria que os irmãos que trazem caneta e papel anotassem. Mateus 26, 17 e 30. Mateus 26, 17 e 30. Mas não escrevesse e largasse isso de lado, não. Vai na sua casa, chega lá, ou uma outra hora, vai ler. Vai ver se o que está sendo falado é verdade. Não deixa isso aí sem importância, não. Porque a sua vida depende disso. Marcos, capítulo 14, de 12 a 26. Marcos, capítulo 14, de 12 a 26. Lucas, 22, de 7 a 39. Ah, é muito versículo, pastor. A gente vai acabar bilolado de tanto ler a Bíblia. Lucas 22, de 7 a 39. Lucas 13, de 1 a 26. E 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de 23 a 26. E a confirmação da ressurreição de Jesus Cristo está aliada com a nossa fé, viu? Não é com questão a data aqui, mas é com questão no fato do feito. Jesus de fato ressuscitou. E a data que nós temos para a comemoração culmina hoje no 31 de março, que é a Páscoa cristã. Porque a Páscoa judaica, ela não tem dia para ela cair. Ela acontece, dia da semana, eu estou dizendo aqui. Ela acontece no terceiro dia do mês de Nissan, que é abril nosso. Dá para entender essas questões? Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, está escrito: e se Cristo não ressurgiu, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. De fato, Cristo ressurgiu. Se ressurgiu, ele morreu. Morreu de quê? Morreu por quê? A que horas morreu? A que horas foi sepultado? E depois de quantos dias? Que é aquela
palavra que vos dei lá na quarta-feira, que eles pediam um sinal para que Jesus Cristo provasse que Jesus era Deus. E ele disse: o único sinal que eu dou para vocês é o sinal de Jonas. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Vocês têm que ler Bíblia, gente. A palavra de quarta-feira foi quanto aos preguiçosos. Aos que não se importam com a própria vida. Com os que não se importam com as vidas daqueles que fazem parte do seu ciclo. E que são levados de um lado para o outro. Se um russelita bater a porta da sua casa, ele vira testemunha de enjoar. Se um mormon bater a sua porta, ele vira mormon. Se um da condenação bater lá na sua casa e dizer que tem que usar véu, ele vai usar véu. Como tem muitos que voltam ao catolicismo romano. Mas por quê? Porque não creu que Jesus é o Cristo. Porque não ficou atento aos fatos. E que espera a Páscoa para comer bacalhau. E tá caro, tá 200 conto bacalhau. Até para peixe. 1 quilo de sardinha aqui deve estar uns 20 conto hoje. E não comem carne. Tem crente que não come carne. E tá lá no freezer. Manda para casa. Toda sexta-feira santa pode mandar tonelada. E não é bíblico. Mas sabe, eu não como carne. Eu não como porque eu não tenho. Tá? Então, existem umas coisas, irmãos, que eu, quando era menino, eu pensava como menino. Eu agia como menino. Eu discorria como menino. Agora eu sou homem. Amados de Jesus Cristo, há literaturas. Um professor britânico de Cambridge, Colin Humphreys, em seu livro O Mistério da Última Ceia, ele usa 2 calendários que confirma tudo aquilo que eu vos disse até então. Amados de Jesus Cristo, a Páscoa é uma época de renovação, mas também é uma época de reflexão. Por que nós estamos comemorando hoje o domingo de Páscoa? O que aconteceu? A garoto, ela faz uns ovos maravilhosos. É a ressurreição de Jesus. Que não foi à meia-noite de hoje. Foi às 6:01 de ontem. Então era improvável e impossível matematicamente hoje ser o 3º dia. Sexta-feira, 1 dia. Sábado, 2 dias. Domingo, 3 dias. Ele não disse que ia ficar 2 dias e meio. 2 dias e 11 horas e 53 minutos. Era 3 dias e 3 noites. Portanto, não tem domingo, tem segunda-feira. E nesse domingo aqui da ressurreição de Jesus Cristo, é que nós, batistas, temos a certeza de que o dia de se louvar a Deus é domingo e não sábado. Por quê? Porque nós não somos judeus. Por quê? Porque ele veio para os que eram os seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, é por isso que nós cultuamos no domingo. Então, por que não cultua sábado à noite, que é o domingo do povo judeu? Porque o nosso calendário é gregoriano.
Então, há um monte de informações que você desconhece e que te ocasiona deformações cristãs, cristocêntricas. E quando você vai falar, eu estou em grupo, e em grupos, que como questionador que eu sou, não como tumultuador e criador de contendas, colocarem fatos que faz com que as pessoas pensem. Mas a verdade, ela traz para aquele que proclama a verdade perseguição, zombaria, chacota, que até velhos crentes de igreja vão questionar e brigar dizendo de que isso é irreal, porque está na igreja há 50, 60, 70 anos, mas nunca pararam para tentar e estudar. Por isso que quando Cristo diz para examinar as Escrituras, é para que você conheça o que de fato é. Não basta apenas ler a Bíblia. Tem que ler o texto. Tem que saber de quem está falando, que época é, como criam aquelas pessoas, como viviam aquelas pessoas. Então, as pessoas elas se preocupam em ler a Bíblia 50, 60, 70 vezes. Mas elas não se preocupam em ver o que está sendo dito, por que está sendo dito, qual era o costume, o que de fato Jesus estava falando. E as pessoas vão sendo levadas de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Essas coisas são importantes, viu? Então, o justo, ele medita dia e noite na palavra. Medita. Por quê? Porque faz parte da vida dele. Que alguém amou primeiro a ele, se ofereceu a ele e morreu no lugar dele. E levou sobre ele todas as nossas enfermidades. E a gente recebeu vida. Por isso que é um momento de renovação e reflexão. Não vamos na data, vamos na pessoa, porque Jesus é a nossa verdadeira Páscoa. E quando nós mensalmente participamos da ceia, comemoramos a Páscoa. Dá para entender? Você se purifica para. Por isso que a palavra ela é cuidadosa em dizer, examine-se o homem a si mesmo. Então tem que ter, e para participar lá da Páscoa, você que vai estudar, e espero que estude, dentro do templo tem piscinas de purificação para, no dia 14, participar da Páscoa e no dia 15 da festa dos pães ázimos. Do mês de Nissan, 3 e 4 de abril. Nunca me falaram isso, mas não espere que os outros falem. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. E aqui esse pastor enfatiza muito sobre isso. Por quê? Não basta estar na igreja. Tem que ser igreja. Você tem que ser o templo do Espírito Santo de Deus. Você tem que ser despido lá na cruz. Tem que ser vestido lá na sepultura. E tem que ser revestido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo na ressurreição. Essas questões são importantes, tá? É um momento de renovação. O Messias disse que ficaria 3 dias e 3 noites. Mateus 2, 12, 38, 42, o sinal que eu vos falei. 12, 38, 42. Então, alguns mestres da lei, fariseus, lhe pediram:
mestre, queremos ver da tua parte algum milagre. 39, 40, 41 e 42. Ao que Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Todavia, nenhum sinal será dado exceto o sinal miraculoso do profeta Jonas. Portanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, e não é baleia, tá? Esquece a baleia. Jonas nunca foi engolido pela baleia. Cientificamente já foi comprovado que na garganta de uma baleia não passa um homem. Assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra, sepultado. 42. O povo de Nínive se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará. Essa geração que é dos escribas e dos fariseus, na época que Jesus veio. Olha, o povo lá de Nínive, hein? Aquele que Jonas foi lá e eles se arrependeram. E se vestiram de saco. Pois eles se arrependeram, são de Jonas. Mas aquelas pessoas não se arrependeram com a pregação de Jesus. E eis que aqui está. Quem é maior do que Jonas? A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para conhecer os sábios ensinamentos de Salomão. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão. A rainha de Sabá, que é etíope, é da Etiópia. Então você vai estudar a Bíblia que você vai chegar naquele povo etíope que muitos voltaram para Israel, porque tem neste feito dessa mulher, a rainha deste povo, que foi até Salomão e teve filho com Salomão e voltou para a sua terra e estão voltando. Tem até um filme muito especial, se você puder ver na televisão, de alguém que vai lá resgatar essas pessoas remanescentes desta tribo de Levi. Não é Levi, não. É desta tribo que entra em um avião. É um filme de ação. E é tremendo. São 380 e poucas pessoas que são retiradas com mão forte da Etiópia para voltarem lá para os kibbutz em Israel e estão lá. Todos estão voltando para Israel. Falem para Israel, relógio do mundo. O único sinal que será dado será o sinal de Jonas. O sábado no judaísmo, ele significa descanso. Levítico 23, de 4 a 8. Levítico 23, de 4 a 8. Seria bom que os irmãos adventistas pudessem estar atentos a isso. Essas, pois, são as solenidades de Yahvé, as santas convocações, as quais proclamareis nos devidos tempos. A Páscoa do Senhor, que se inicia ao entardecer do 14º dia. Viração do dia de Gênesis capítulo 3, versículo 8. Calendário judaico, a viração do dia de um dia para o outro. No 14º dia do primeiro mês do ano, mês de Nissan. No 15º dia daquele mês começa a festa de Yahvé, a festa dos pães sem fermento. Segundo ingrediente da ceia. Primeiro foi ervas amargas, pães ázimos e um cordeiro sem mancha, assado na brasa. Então, durante 7 dias comereis pães ázimos.
purificação, desintoxicação hepática. Saúde sem fermento. Fermento mata. Melhor você comer o pão amanhecido do que o pão quando sai quentinho da padaria. Ali você come puro fermento. No primeiro tereis santa reunião. É santa convocação. É no sábado. Não fareis nenhuma obra servil. Descanse no sábado. Judeu. É isso que está escrito. Instituição da Páscoa judaica. Jesus subiu a Jerusalém para as festividades da Páscoa. Neste dia, em Levítico 23, Deus disse: no dia 14 do primeiro mês, é a comemoração da saída do Egito. Dia de santa convocação. Um feriado, um sábado, é uma data fixa que pode cair em qualquer dia da semana. Esdras, capítulo 1, inteiro, leia lá na sua casa. Ano 26, depois de Jesus Cristo. Mas espera aí, Jesus ele não viveu 33 anos? Como que ele foi morto? No dia 26, no ano 26 depois de Jesus Cristo. Aí você vai estudar a história, você vai ver quando nasceu Herodes, quando reinou Herodes. Aí você vai ver quem que é o rei em Israel nesta época, quando Pilatos era governador em Jerusalém. E aí tem um erro de calendário. E se você não tiver paciência, se você não tiver inteligência, você vai entrar em parafuso. Aí você vai entender que a Bíblia tem algumas coisas, e aí precisa de muito estudo. Eis que houve um grande terremoto. Está lá em Mateus 28, de 2 a 6. A Páscoa judaica é o Reshedeg Gedula, festa judaica de 7 dias, de sábado a sábado. É nesse contexto que Jesus Cristo, na Páscoa dos judeus, foi preso, açoitado, escarnecido, sentenciado, carregou a sua própria cruz, crucificado à hora terceira e morto à hora nona. Não da sexta-feira, da quinta-feira. Mas eu sempre aprendi que tem sexta. Aprendeu errado. Vai ler Bíblia. Vai estudar. Pronto para a partida. Então, as sandálias nos pés, o lombo cingido, essa é a figura que tem que ficar de Êxodo 3 lá na sua vida. Você tem que estar com as sandálias nos seus pés. Você tem que estar com a sua roupa de viagem. Você tem que estar preparado para partir. Então, cada dia que você vive como se fosse o dia da sua partida, o último dia da sua vida. Viva em santidade. Santa Ceia. Ah, tem batistas aí, até que eu conheço, e dão risada porque o Isaltino Gomes Coelho Filho, em uma das suas mensagens, disse que não tem Santa Ceia. Quem é o Isaltino? Ah, o Isaltino era conhecedor. Mas quem é Deus? Como é santo aquele que vos chamou a si de ser de vós também santo em toda a vossa maneira de viver, por quanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Na sua preparação, Jesus subiu ao monte com os seus discípulos para orar. Jesus foi crucificado na hora terça. Então, amados de Jesus Cristo, nós estamos depois dessa primeira Páscoa, 3.500 anos.
quando o povo saiu do Egito, até agora, 3.500 anos. Então, Jesus nos ensina a olhar para Ele. Jesus nos mostra que Ele é o Verbo vivo. Jesus nos mostra para que nós tenhamos vida, nós irmos até Ele e aprender dele, que é manso e humilde de coração. O descanso nosso não é o sábado. O descanso nosso é Cristo. Porque Ele disse que a gente vai a Ele, levando os nossos fardos. Ele troca os nossos fardos. Ele disse, o seu descanso está em mim. Isso é importante, amado. Lá, 3.500 anos. Neste ano de 2024, é 5.784. Que eu contesto por já ter estudado sobre esta data. E para que confundam-se as 70 semanas de Daniel, nós vivemos hoje, em 2024, em 5.997 anos. Portanto, 3 anos do princípio das dores. Vai ter gente pulando por aí, mas deixa pular, é bom que faz exercício. Essa teoria do credo niceno, crucificado lá na sexta, ressuscitado no domingo, Tácito, um historiador que não tem nada a ver com o cristianismo, fala da morte de um homem numa Páscoa chamado Messias, no reinado de Tibério, pelo governador da província da Judéia, Pôncio Pilatos, que viveu de 14 a 37 DC, nascido entre 7 ou 4 anos, morto entre 26 e 28. Então, há um erro de calendários entre 4 e 7 anos. Flávio Joséfo, que eu tenho a obra dele aí, no seu Testimonium Flaviarium, ele é um escritor que fala da condenação de Cristo à cruz por Pilatos. E no ano de 325 foi realizado o Concílio de Niceia. E as autoridades da Igreja Católica determinaram uma data para a comemoração da Páscoa, para unificar no mundo a celebração da ressurreição de Cristo em toda a cristandade, com a Sexta-feira Santa e o domingo de Páscoa. Ficou decidido no concílio que, 2 pontos, a Páscoa é celebrada no primeiro domingo após a lua cheia. A lua cheia acabou ontem. Tá certo? Que ocorre depois do equinócio primavera-outono. Acabou a primavera, começou o outono. Lá em Niceia, eles determinaram que é depois desta data. No equinócio primavera-outono, diferindo uma da outra. O hemisfério norte e o hemisfério sul. Que acontece sempre 20 e 21 de março. Em 2019, a Páscoa foi celebrada dia 21 de abril. Em 2020, dia 12 de abril. Em 2021, 4 de abril. Em 2022, 17 de abril. Em 2023, 7 de abril. 22, 17, 23, 7. Em 2024, hoje, 31 de março. Portanto, estamos na lua
minguante. Mas precisa de tudo isso? Examinais as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Então, quando você vir ao culto, se prepare na sua casa. Eu estou pronto para ir à igreja cultuar a Deus e eu preciso estar pensando no que está sendo falado, com os olhos bem abertos, com os ouvidos bem atentos, sem estar de braço cruzado, de perna cruzada, e não me revoltar com aquilo que está sendo dito. Que por ignorância, por ter sido levado a vida inteira como piolho que anda pela cabeça dos outros, e não estudei a Bíblia, porque me preocupei mais com as outras coisas, e aí vem querer tumultuar um culto. E ainda alguém quer se levantar dizendo, todo mundo aqui pensa igual. Ei, a gente não é gado, não. Cada um pensa de uma forma. Então, essas questões são questões importantes. Para você que me vê, para você que me ouve, para você que se revolta até quando eu, francamente, coloco questionamentos para você pensar, vai estudar a Bíblia, vai se arrepender, vai confessar o seu pecado, vai endireitar o seu caminho e se prepara para se encontrar com o Senhor. É aquelas três situações que eu te falei. Vai humildemente lá se despir com Cristo na cruz. Vai se vestir com o Cristo ressurreto do túmulo vazio, com os lençóis dobrados. E vai se encher do Espírito. Que Jesus venceu a morte e nos enviou o seu Espírito, o Espírito Santo, que habita no nosso coração. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder. Você não é fariseu, né? Não preciso fazer sinal nenhum, porque o único sinal foi o sinal de Jonas, de Mateus 23. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por estar lá na tua casa e de o Senhor estar presente. As pessoas estão preocupadas em se reunir com a família, em um grande banquete, em um grande almoço, em festejar, mas se esquece de que a festa está aqui, porque o Senhor está aqui. Esta é a tua casa. Este é o lugar. E as pessoas não dão valor para isso. Mas quando elas adoecem, quando as coisas começam a ir mal, elas querem vir a todo custo para a igreja. E aí já é muito tarde. Tenha misericórdia deste povo que se esfriou, porque o amor se esfriou. Deste povo que está vivendo no tempo da apostasia. Tenha misericórdia, Deus, que eles possam acordar a tempo, para que não possam terem vivido na igreja longo tempo, interpretado a Bíblia de acordo com aquilo que eles queriam e entrar em um céu imaginário, aquele que passarão a eternidade sem Deus e sem salvação. Não basta estar na igreja, tem que estar em Cristo, tem que se converter e tem que mudar de vida. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Esta é a mensagem de hoje e é o que temos nós para hoje, domingo de Páscoa. Deus te abençoe, porque Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Não é ovo e nem bacalhau. Deus abençoe.